Hoje é a última parte do Salmo 34. O texto de hoje fala sobre a proclamação do Evangelho do Messias Jesus após a ressurreição, sobre o sofrimento do Messias Jesus, que é o justo, e a salvação de Deus em relação a isso, e também sobre o julgamento daqueles que se opõem ao Messias Jesus e o perdão dos pecados daqueles que o recebem. Então, o que ele diz? Hoje, gostaria de examinar isso e compartilhar a graça. Primeiro, o texto de hoje fala sobre a proclamação do Evangelho do Messias Jesus após a sua ressurreição. No Salmo 34, 11 e 14 do texto de hoje. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem, procura a paz, e segue-a, diz a palavra. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aqui, meninos significa filhos, referindo-se ao povo de Deus escolhido por Deus desde a eternidade. Também aqui, a primeira pessoa teu refere-se ao Messias Jesus que viria a este mundo em corpo carnal, morreria derramando seu sangue na cruz, seria sepultado no túmulo e ressuscitaria. Ou seja, diz que, no futuro, quando o Messias Jesus vier a este mundo em corpo carnal, morrer derramando seu sangue na cruz, for sepultado no túmulo e ressuscitar, ele ensinará o temor a Deus ao povo de Deus escolhido por Deus desde a eternidade. Ele ensinará o que realmente significa temer a Deus e como devemos temê-lo. Então, o que realmente significa temer a Deus? Temer a Deus é, antes de tudo, acreditar que Deus existe. Não que Deus não exista, mas acreditar que Ele é um Deus que realmente vive e age. Também é acreditar que Deus enviou seu Filho unigênito para morrer derramando seu sangue na cruz para me salvar, eu que não tinha outra escolha senão morrer eternamente por causa do pecado. Não, é viver louvando e exaltando a Deus, tendo sido removido de todos os pecados pela fé no mérito do sangue de Jesus Cristo, sendo chamado de justo gratuitamente e tornando-se povo de Deus. Além disso, não apenas isso, mas acreditar que Deus criou este mundo e todo o universo e que Ele governa todas as coisas criadas de acordo com a sua vontade. Ou seja, acreditar que toda a vida, morte, fortuna e infortúnio dos seres humanos dependem de Deus. Acreditar que Deus governa e provê toda a minha vida cotidiana. Em outras palavras, acreditar que o fato de eu ser saudável é porque existe o governo e a providência de Deus, e que o fato de eu não ser saudável também está sob a soberania e a permissão de Deus. Não, é reconhecer e acreditar que todos os eventos da minha vida estão na palma da mão de Deus. Portanto, se eu encontrar algo ruim enquanto vivo nesta terra, devo ir a Deus e perguntar: Deus, por que o Senhor está agindo assim? E enquanto confio nele, não apenas espero e desejo que ele resolva e responda, mas também vivo desfrutando da paz dentro desse Deus. Também, em vez de colocar a esperança nesta terra que se vive por um momento, viver olhando e esperando por aquele reino celestial eterno e abençoado, e lembrar e pensar no Deus triuno que fez de mim seu templo através do Espírito Santo e está sempre comigo, e viver compartilhando uma comunhão de amor ardente. Este é precisamente o estilo de vida de temer a Deus e a aparência de quem teme a Deus. Não é assim? Dizer que teme a Deus mas não acreditar que Deus existe não pode ser chamado de temer a Deus. Também, dizer que teme a Deus mas não acreditar no mérito do sangue do Messias Jesus enviado por Deus, isso também não pode ser chamado de uma aparência de temer a Deus. Também, dizer que teme a Deus e acreditar no governo e na soberania de Deus, mas viver sempre em meio a todo tipo de ansiedade, preocupação e medo, isso também não pode ser chamado de uma aparência de temer a Deus. Pelo contrário, temer a Deus é acreditar, seguir e reconhecer todas essas coisas mencionadas anteriormente sem uma sombra de dúvida e, assim, viver em paz dentro dessa fé. Ou seja, o Messias Jesus está dizendo que, no futuro, quando ele vier a este mundo, morrer derramando seu sangue na cruz e ressuscitar, ele nos enviará o Espírito Santo e nos ensinará todas essas coisas. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Aqui, vida é usada no plural majestático, plural de glória, referindo-se à vida de glória eterna, ou seja, à vida eterna.
Ou seja, embora o corpo carnal morra nesta terra, refere-se a ressuscitar com um corpo espiritual de ressurreição no tempo do fim deste mundo e viver para sempre, sem morrer novamente. Também aqui, se traduzirmos literalmente quer largos dias para ver o bem, pode-se dizer para ver dias bons. Ou seja, aqui, dias bons, refere-se à vida naquele reino celestial eterno, onde não há sofrimento nem tribulação, nem doença, nem fome. De qualquer forma, se dissermos esta frase em uma palavra, pode-se dizer: quem é a pessoa que deseja entrar naquele céu e receber a felicidade da vida eterna? O que é uma pergunta retórica que convoca o profundo interesse e atenção da audiência. Provavelmente, todos os ouvintes que estão escutando esta pergunta responderão a ela dizendo: essa pessoa sou eu. Então, em resposta a isso, o Messias Jesus dirá implicitamente o seguinte: se vocês são assim, de agora em diante devem seguir e cumprir plenamente tudo o que eu ensino, dirá ele. Ou seja, se vocês seguirem e cumprirem plenamente tudo o que eu ensino, no futuro, no tempo do fim deste mundo, entrarão naquele céu com um corpo espiritual de ressurreição e viverão desfrutando da felicidade da vida eterna. Então, como exatamente devemos agir? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano aparta-te do mal, e faze o bem, procura a paz, e segue-a. Esta frase agora é uma expressão sinedótica que representa todas as leis da Bíblia. Não, estas palavras agora nos fazem lembrar das palavras do Sermão da Montanha que Jesus proclamou quando veio a este mundo em corpo carnal há 2000 anos. Por exemplo, assim como ele disse: qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso nos adverte que, embora não tenhamos cometido pecado através de alguma ação enquanto vivemos nesta terra, se pecamos apenas através do pensamento ou dos lábios, não teremos outra escolha senão cair naquele eterno lago de fogo do inferno. Portanto, não devemos cometer pecado de forma alguma, seja por pensamento, palavra ou ação. Ou seja, se baterem na face direita, ofereça também a esquerda; se pedirem para ir 1 milha, acompanhe 2. Se pedirem emprestado 10 milhões de won, dê até 100 milhões. Somente agindo assim, somente uma pessoa assim poderá não cair naquele lago de fogo do inferno e entrar naquele reino celestial eterno. Bem, como é? Entrar naquele céu é uma coisa muito fácil. No entanto, existirá alguém que possa viver de acordo com estas palavras? Provavelmente, pelo que penso, parece que não haverá ninguém neste mundo. Não, a Bíblia adverte que, mesmo cumprindo todas estas leis, se falharem apenas uma, não haverá outra escolha senão cair no eterno lago de fogo do inferno. Também em Tiago 2:11. Porque qualquer que guardar toda a lei, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Ora, se não cometeres adultério, mas matares, és transgressor da lei, diz a palavra. Sendo assim, quem poderá entrar naquele céu através do cumprimento de toda a lei? Não há ninguém. Então, por que Deus deu tal lei? Não, porque Jesus está falando no texto de hoje como se estivesse no Sermão da Montanha. É para falar sobre a razão e o propósito de Deus ter dado a lei aos seres humanos. Então, por que Deus deu a lei aos seres humanos? O primeiríssimo propósito de Deus ter dado a lei aos seres humanos é para que percebam o pecado. Também em Romanos 3:20. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante dele, pois pela lei vem o conhecimento do pecado, diz a palavra. Também, o propósito de Deus ter dado a lei aos seres humanos é para que ela possa desempenhar o papel de um tutor, ou seja, de um pedagogo que nos conduz a Cristo. Ou seja, como mencionado anteriormente, se nós seres humanos transgredirmos mesmo que seja um jota ou um tio desta lei, tal pessoa cairá no lago de fogo do inferno. Tal ser humano, através da lei, percebe que é um pecador que não tem outra escolha senão morrer eternamente e entra em desespero e clama. E esse desespero e clamor levam a uma confissão de que, como não posso entrar naquele céu com minhas próprias forças e habilidades, preciso de um Salvador que me salve do pecado. Como resultado, a lei acaba servindo como um pedagogo, ou seja, um guia que conduz o ser humano a Jesus Cristo. Além disso, o propósito de Deus ter dado a lei é para que o povo de Deus,
vivendo como povo de Deus, possa viver uma vida que agrada a Deus. Ou seja, a lei não pode salvar o ser humano, mas está nos informando como o povo de Deus pode viver para agradar a Deus. De qualquer forma, o que o Messias Jesus quer dizer através do texto de hoje é que, no futuro, quando o próprio Jesus vier a este mundo em corpo carnal, ele morrerá derramando seu sangue na cruz, e vocês devem acreditar no mérito deste sangue. Somente assim vocês não cairão naquele eterno lago de fogo do inferno e poderão entrar naquele reino celestial eterno e viver desfrutando da felicidade da vida eterna. Em segundo lugar, o texto de hoje fala sobre o sofrimento do Messias Jesus, que é o justo, e a salvação de Deus em relação a isso. No Salmo 34, 15 e 18 do texto de hoje. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito, diz a palavra. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Aqui, justos é usado no plural majestático, plural de glória, significando o justo da glória, referindo-se ao Messias Jesus. Ou seja, como o Messias Jesus sofre a execução na cruz, ele pode momentaneamente parecer um pecador. Porque, na época, os prisioneiros que sofriam a execução na cruz eram rebeldes, ladrões ou aqueles que cometeram crimes hediondos. No entanto, o Messias Jesus é o justo, que não tem absolutamente nenhum pecado desse tipo. E mais, ele é o justo da glória, ou seja, aquele em quem nem mesmo Deus encontra pecado. Isso mesmo. Jesus é alguém que não tem pecado. Também em 1 Pedro 2:22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, diz a palavra. Esta é a confissão de Pedro, que seguiu e acompanhou Jesus de perto, vivendo junto com ele por 3 anos. Aos olhos deste Pedro, Jesus era uma pessoa justa, em quem não se podia encontrar mancha mesmo que se quisesse, que não tinha absolutamente nenhum pecado e que não se desviava nem um pouco da palavra de Deus. Paulo também diz em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus, diz a palavra. Paulo também apresenta Jesus como aquele que não conheceu pecado. Ou seja, Jesus é aquele que não conheceu pecado, ou seja, uma pessoa justa, sem pecado e sem mancha. Além disso, pode-se ver que até mesmo o governador romano Pilatos, que sentenciou Jesus à morte, declarou por 3 vezes em relação a Jesus: não acho nele crime algum. Não, Jesus é, inerentemente, alguém que não tem pecado desde o seu nascimento. Como todos os seres humanos são descendentes de Adão, não podem escapar do pecado original transmitido por Adão. No entanto, como Jesus veio a este mundo através da concepção pelo Espírito Santo, como descendente da mulher, através do corpo da Virgem Maria, ele é livre do pecado original e pode-se dizer que está completamente fora da influência desse pecado. Assim, Jesus é uma pessoa justa, que não tem absolutamente nenhum pecado. Não, assim, como Jesus veio como descendente da mulher através da concepção pelo Espírito Santo e viveu sem pecado algum nesta terra, ele pôde assumir tal ministério de expiar os pecados de outras pessoas. Se não fosse assim, e se Jesus tivesse tido qualquer pecado, por menor que fosse, a morte na cruz teria sido apenas uma morte pelo seu próprio pecado e não poderia expiar os pecados de outros. Ou seja, a morte de Jesus na cruz pode ser descrita como o fato de alguém que não tem pecado ter carregado o madeiro da cruz que nós, pecadores que deveríamos morrer eternamente, deveríamos carregar, compartilhando conosco a justiça gratuita. Também aqui, seus é usado no plural majestático, plural de glória, significando aquele da glória. De qualquer forma, estas palavras significam que, mesmo que todas as pessoas ao redor da cruz tratem o Messias Jesus como um pecador, o ignorem e o desprezem, Deus o reconhecerá como o justo da glória que não tem pecado e, além disso, seus olhos e ouvidos estarão totalmente voltados para o Messias Jesus e para o seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Aqui,
a face do Senhor é usada com o significado de ira, oposição e julgamento. Normalmente, na Bíblia, a face do Senhor é usada como um canal de graça ou paz. No entanto, aqui, pelo contrário, mostra a determinação firme e a decisão de Deus de nunca tolerar o pecado e de certamente julgá-lo. Também aqui, os que fazem o mal refere-se, em primeira instância, aos líderes religiosos de Jerusalém e aos soldados romanos que se opuseram e perseguiram o Messias Jesus, pregando-o na cruz para morrer. No entanto, em última análise, refere-se a todas as pessoas que ignoraram e desprezaram o Messias Jesus durante os últimos 2000 anos da história cristã e até o fim deste mundo. Também aqui, desarraigar da terra a memória deles representa a vontade firme de Deus e o temor do julgamento de apagar da terra até mesmo o vestígio da existência deles. No entanto, estas palavras são usadas de forma sinedótica agora, representando todos os castigos do julgamento de Deus sobre os ímpios. Ou seja, o julgamento de Deus sobre estes ímpios não será apenas nesta terra, mas também após a morte deles. Eles não entrarão naqueles novos céus e nova terra, e cairão naquele eterno lago de fogo do inferno. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. O justo aqui também é usado no plural majestático, plural de glória, referindo-se ao Messias Jesus. Também aqui, todas as suas tribulações é usado com o plural majestático e o plural de glória de forma repetida e contínua, podendo-se dizer a tribulação da glória completa daquele da glória. Claro, aqui, aquele da glória refere-se ao Messias Jesus, e tribulação da glória completa refere-se à morte na cruz e ao sepultamento no túmulo. Então, por que a morte na cruz do Messias Jesus e o seu sepultamento no túmulo podem ser uma tribulação da glória completa? Porque é o evento onde o plano de salvação de Deus estabelecido desde a eternidade é finalmente realizado e cumprido. Não, é porque é o evento que resolve eternamente o problema do pecado que nós, seres humanos, carregamos. Não, é porque é o evento surpreendente onde a sabedoria, a justiça, o amor, o sacrifício e a glória de Deus são grandemente testificados e proclamados. Também aqui, livra está no perfeito profético, significando que, no futuro, quando aquele justo, ou seja, aquele Messias Jesus da glória, morrer derramando seu sangue na cruz e for sepultado no túmulo, Deus ouvirá o seu clamor de dentro do túmulo e o livrará daquela morte. Não, no momento daquela morte na cruz, Deus certamente protegerá e guardará o Messias Jesus. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Aqui, coração em hebraico é leve, que frequentemente representa os órgãos internos ou órgãos corporais semelhantes de nós seres humanos. Ou seja, esta palavra, dentro destes salmos, muitas vezes representa a existência de Jesus que morre derramando seu sangue na cruz e jaz no túmulo, ou então, pode-se confirmar que também se refere a Jesus que vestiu o corpo espiritual da ressurreição. Isso também se aplica aqui. Aqui também, esta palavra representa a existência de Jesus que morre derramando seu sangue na cruz e jaz no túmulo. Também aqui, a palavra espírito, contritos de espírito, significa alma, fôlego. Ou seja, se traduzirmos esta frase literalmente agora, pode-se dizer: o Senhor está perto daqueles cujo coração, leve, está despedaçado e salva aqueles cuja alma está esmagada. Claro, aqui aquele cujo coração está despedaçado, aquele cuja alma está esmagada, refere-se a Jesus que morre derramando seu sangue na cruz e jaz no túmulo. Ou seja, Deus se aproximará de Jesus, que morre derramando seu sangue na cruz e jaz no túmulo, e o salvará. Dito de outra forma, ele fará o Messias Jesus reviver daquela morte. Por fim, o texto de hoje fala sobre o julgamento daqueles que se opõem ao Messias Jesus e o perdão dos pecados daqueles que o recebem. No Salmo 34, 19 e 22 do texto de hoje. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado, diz a palavra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Aqui, justo é usado no singular, não no plural,
confirmando mais uma vez que o justo da glória mencionado anteriormente refere-se ao Messias Jesus. Também aqui, todas as aflições, é usado no plural majestático, plural de glória, podendo-se dizer todas as aflições daquele da glória. Ou seja, aqui todas as aflições daquele da glória são todos os sofrimentos que o Messias Jesus, que é o Deus Filho, enfrenta ao vir a este mundo no corpo de nós seres humanos, podendo-se dizer que inclui a morte na cruz e o sepultamento no túmulo, entre outros. Ou seja, estas palavras agora significam que, quando daquele da glória que não tem pecado, ou seja, o Messias Jesus, vier a este mundo em corpo carnal, ele passará por muitos sofrimentos, como a morte na cruz e o sepultamento no túmulo, mas Deus o salvará de todos esses sofrimentos. Não, ele o guardará e protegerá. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Pode-se confirmar que estas palavras agora se cumprem exatamente no evento onde Jesus é executado na cruz, 1000 anos depois. Normalmente, na execução na cruz, o diafragma sobe, tornando fácil inspirar, mas difícil expirar. Neste momento, disse que o prisioneiro pendurado na cruz, por instinto de sobrevivência, usava suas pernas como suporte para levar seu corpo para cima a fim de respirar. No entanto, os soldados costumavam quebrar as pernas do prisioneiro para que ele não pudesse mais agir assim e prolongar a vida, levando-o à morte em um curto espaço de tempo. Isso também foi aplicado exatamente na execução de Jesus. Além disso, como era a véspera do sábado, os judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados na cruz até o sábado. Por isso, os judeus pediram a Pilatos que quebrasse as pernas dos prisioneiros para apressar a morte deles. Assim, os soldados foram e quebraram as pernas dos prisioneiros que estavam pendurados na cruz junto com Jesus. No entanto, Jesus já havia entregado o Espírito. Por isso, em vez de quebrar as pernas de Jesus, para confirmar a sua morte, eles furaram o seu lado com uma lança, e testifica-se que saiu sangue e água. Como é? Vemos que as palavras profetizadas no texto de hoje estão se cumprindo exatamente. Também em João 19h36. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado, diz a palavra. Ou seja, o fato de os soldados terem furado o lado de Jesus com uma lança, em vez de quebrar as suas pernas, foi para cumprir as palavras profetizadas na Bíblia. Isso mesmo. A Bíblia profetiza em vários lugares que os ossos do Messias Jesus seriam preservados sem que nenhum fosse quebrado e que, em vez disso, ele seria furado por uma lança. Não apenas nas palavras do texto de hoje, mas se olharmos para as ordenanças da Páscoa na época do Êxodo no Antigo Testamento, há uma ordenança que diz: não lhe quebrareis osso nenhum ao comer o cordeiro, Êxodo 12h46, Números 9h12. Claro, isso mostra tipologicamente que o Messias Jesus, que vem a este mundo para expiar os pecados de nós seres humanos, viria como Cordeiro da Páscoa. No entanto, os ossos do Messias Jesus seriam preservados sem que nenhum fosse quebrado. Além disso, Zacarias 12h10 também profetiza que o Messias Jesus morreria furado por uma lança, dizendo: olharão para mim, a quem traspassaram. Assim, o fato de nenhum dos ossos de Jesus ter sido quebrado e ele ter sido furado por uma lança não foi algo que aconteceu por acaso, mas percebe-se que foi a ação e o governo de Deus para cumprir as palavras profetizadas na Bíblia. Ou seja, percebe-se que Deus estava governando e dominando minuciosamente até mesmo as lâminas e as pontas das lanças daqueles soldados romanos no momento daquele evento da cruz. Não, isso testifica que a morte de Jesus na cruz e o seu sepultamento no túmulo foram eventos que ocorreram dentro da providência soberana e do governo de Deus, e além disso, testifica que Jesus é o Messias que veio a este mundo dentro do plano eterno de salvação de Deus e que ele é o Cordeiro da Páscoa. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. No entanto, muitas pessoas, em vez de aceitarem e acreditarem no Messias Jesus, irão, pelo contrário, se opor a ele, ignorá-lo e desprezá-lo. Aqui, malícia, mal, significa ruim, mal, referindo-se não apenas ao ato de ignorar e desprezar o plano de salvação de Deus, mas também de se opor e desprezar o Messias Jesus. Também aqui,
matará é uma expressão sinedótica, representando todos os castigos que todos os ímpios que se opõem e desprezam o Messias Jesus sofrerão. Ou seja, Deus não estará com tais ímpios, nem ouvirá as suas orações, e fará com que esses ímpios vivam em meio a todo tipo de dor e sofrimento nesta terra e, após a morte, caiam na morte eterna, no lago de fogo do inferno. Também aqui, justo refere-se àquele Messias Jesus que, embora não tivesse pecado algum, morreu derramando seu sangue na cruz para nos salvar. Ou seja, aqueles que odeiam e detestam o Messias Jesus, todos esses sofrerão castigo. Em outras palavras, cairão na morte eterna, naquele eterno lago de fogo do inferno. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Aqui, seus servos é usado no plural majestático, plural de glória, significando o seu servo da glória, referindo-se ao Messias Jesus. Também aqui, para resgata é usada a palavra hebraica pada. Normalmente, esta palavra significa pagar o resgate correspondente para libertar um escravo ou prisioneiro. Visto por este lado, aqui esta palavra indica que Deus pagará algum valor para resgatar aquele servo da glória daquela morte. Dito de outra forma, Deus entregou o seu Filho unigênito à morte na cruz para a salvação da nossa humanidade, mas ao ressuscitá-lo, pode-se dizer que ele o trouxe de volta do poder da morte pagando algum preço. Claro, o preço aqui é, paradoxalmente, a morte do seu amado Filho. Não, percebe-se que esta palavra pada está sendo usada especialmente aqui para enfatizar a morte do seu Filho. Ou seja, Deus pagou o preço do sangue do seu Filho unigênito diante das exigências da justiça para a salvação da nossa humanidade, mas, por outro lado, ao pagar o preço daquela dor e sofrimento que é a morte do seu Filho unigênito, ele fará o seu Filho reviver da morte. Aqui podemos vislumbrar o amor ardente de Deus e a sua vontade desesperada e sublime para a salvação da nossa humanidade. Não é assim? Podemos vislumbrar este amor ardente de Deus e a sua vontade desesperada e sublime, ele que entregou o seu amado Filho unigênito para nos salvar e o fez morrer até derramar o seu sangue na cruz, não, ele que suportou até mesmo aquela dor e sofrimento extremos que é a morte do seu Filho unigênito. Também aqui, aquele que nele confia, aquele que se refugia nele. É aquele que se refugia no seu servo da glória, referindo-se àquele que acredita no mérito do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, aquele que acredita no mérito do sangue de Jesus Cristo, não importa quem seja, não sofrerá castigo. Dito de outra forma, no momento do julgamento de Deus, não cairá naquele eterno lago de fogo do inferno e entrará naquele reino celestial eterno. Protege todos os seus ossos. Jesus. Obrigado. Agradeço. Eu te amo. Agradeço pela graça e pelo amor do Senhor que veio a este mundo dentro do surpreendente plano de salvação de Deus e nos salvou morrendo e derramando o seu sangue na cruz. Enquanto vivermos nesta terra, conceda-nos a bênção para que possamos ser aqueles que testificam e se orgulham desta surpreendente graça e amor todos os dias. Abençoo e oro em nome de Jesus. Amém.